Queremos comunicar à igreja que, de acordo com a soberania de Deus, a gente não consegue entendê-la, nós somos muito limitados. A nossa irmã Margareta de Ardana, que seria a nossa preletora hoje, amanhã e de manhã e amanhã à noite, ela esteve acometida de uma enfermidade essa semana, estava lutando contra uma nefrite, algo que já tinha agravado quando ela estava na Indonésia. Recentemente ela voltou e ela já tem 70 anos. E ela, infelizmente, ontem, no final da tarde, nos comunicou que não poderia, por uma questão de saúde, por uma prescrição médica, estar conosco. E o nosso preletor, que a princípio falaria só na noite de sexta, gentilmente nos atendeu e vai estar conosco, falando hoje, amanhã, durante todo o dia, que é o pastor Eduardo Rios. Nós vamos orar pela vida da Margareta, para que Deus possa abençoá-la. Ela é uma mulher queridíssima, creio que ainda teremos o privilégio de conhecê-la, mas também, de acordo com as providências de Deus, aqui na região do norte do Paraná, o representante da AME, que é a instituição missionária que a Margareta está filiada, também é o pastor Eduardo Rios. Então, Deus está no controle absoluto sobre todas as coisas. Você pode estender sua mão aqui à frente, vamos orar por ele. Vamos orar também pela Margareta. Colocamos mais uma vez, Senhor, a vida do teu filho, pedindo-te que o teu Espírito ministre ao coração dele aquilo que o Senhor já tem no teu coração. Pedimos-te também pela vida da Margareta, Pai. Toca na sua saúde, toca mesmo nesse período de tratamento médico. Ó Deus, coloque as tuas mãos no seu corpo. Ela é tão dedicada à tua obra, com tantas enfermidades, tantas limitações, mas incansável em fazer a tua vontade, Pai. Mas, infelizmente, ela não pôde estar aqui e nós cremos que em tudo o Senhor tem o controle absoluto. Então, como igreja, nós agora queremos abençoar a vida da tua filha, onde ela estiver agora, que o Senhor esteja tocando no seu físico, no seu corpo, na sua mente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Aumentou minha responsabilidade. Substituir a Margareta não é fácil, né, irmãos? Eu já estive com ela em vários lugares, já ministrei junto com ela em alguns lugares, viajei com ela, mas substituí-la não é fácil, não. Ali dentro tem muita bagagem. Mas, glória a Deus, obrigado pela confiança, pastor, de entrar aqui, permanecer aqui. Glória a Deus, irmãos. Então, eu vou tentar falar um pouquinho da AME, só... quem conhece a AME aqui? Pouca gente. A AME, rapidamente, Associação Missão e Esperança, ela nasceu... por conta de uma visão que a Margareta teve. Ela era executiva na Philips, ela era assessora, era o braço direito do presidente mundial da Philips. E um dia, quando ela estava lá no situação, fala assim, ela está no topo. Ela entende que Deus estava tirando dali. Ela pediu demissão. Quando dizem assim, o que mais ela poderia ganhar na Philips, eu não estou falando na Philips do Brasil, estou falando na Philips mundial. Que mais ela poderia querer ali como executiva que era? Nem ela sabia, mas uma coisa ela sabia, e ela entendeu, que Deus queria que ela saísse de lá, porque Deus tinha algo a fazer, em especial no mundo asiático, é onde o foco da AME no Sudeste Asiático, e Deus a tirou de lá. Ela, na verdade, entendeu que ela deveria pedir demissão, e pediu, e saiu, e foi se preparar, e assim, ao longo do tempo, não só nasceu a AME, como nasceu também a SOS Global. A AME nasceu em Timor-Leste, o SOS Global, que é o braço humanitário, e reconhecido pela ONU, a qual ela também é a presidente, já esteve em muitos lugares do mundo. O primeiro grande tsunami, que foi na Tailândia, depois teve na Indonésia já foram 2 ou 3, teve no Japão, já teve vários.
aqui a situação da... Olha lá, ela falou que ia conseguir pegar umas imagens, conseguiu. Enfim, já esteve... lembra de Mariana, quando deu aquele problema aqui em Minas, que a barragem que caiu, a SOS Global estava ali, tudo para atender como um braço humanitário realmente. E a AME, ela trabalha, tem o projeto Jade, Safira, projeto Prata da Casa, projeto Ouro, são projetos espalhados basicamente pela Indonésia. Eu não tenho como falar especificamente de cada um, mas no projeto Jade, ali eles estão com um projeto de desenvolvimento de suinicultura e piscicultura, projeto Safira, são 4 orfanatos no projeto Safira, no projeto Ouro também são orfanatos, o projeto Prata da Casa é um projeto onde se desenvolve, através de seminários, se desenvolve a criação, quer dizer, não é a criação, mas assim, o alcance e o desenvolvimento de irmãos, né, que foram ganhos para Cristo, e eles próprios são preparados para trabalharem no próprio campo onde eles estão. É um custo muito menor e muito mais efetivo. Então, esse é o projeto Prata da Casa. Esses são alguns dos cursos oferecidos, consultoria de agropecuária, é uma irmã nossa aqui aliás, da segunda IPI, lembra, né? A Jennifer, isso. A Jennifer se casou com um indonésio, vocês conheceram. É uma bênção, ela é veterinária. Ela é veterinária e ela se dispôs a ir ao campo missionário, está trabalhando ali na Indonésia, está desenvolvendo todos aqueles projetos. Ela praticamente hoje trabalha em todos os projetos, desenvolvendo, através da profissão dela, que é veterinária, desenvolvendo projetos na área de piscicultura, na área de suinicultura, na área de galinheiro. Quando a gente fala galinheiro, fala assim, uma coisa tão simples, é tão fácil, a gente está aqui no Brasil. Só que lá a coisa é bem diferente, irmãos. Lá não tinha galinha, lá não tinha o frango, na verdade é a galinha. E a verdade é que ela teve que desenvolver, a coisa cresceu, e hoje, por conta desse galinheiro que, em primeira instância, não existia a possibilidade de se estabelecer, foi estabelecido, e hoje esse galinheiro foi desenvolvido um galinheiro com galinhas poedeiras. E os ovos que elas produzem uma média de 2 ovos por dia, sustentam um orfanato de quase 500 crianças. Porque eles têm uma deficiência de proteína, e por isso se buscou implantar a questão do galinheiro. Eu não sei com quantas galinhas eles estão hoje, mas inicialmente foram 120 galinhas. O próprio Instituto Pacto, ao qual eu trabalho, nós fizemos um movimento ali em Maringá, e a gente conseguiu levantar os recursos, porque apesar de a gente falar galinheiro, parece uma coisa simples, mas ali, para estabelecer, foi muito caro, porque teve que trazer tudo de longe, inclusive os pintinhos, os pintainhos, né? Enfim, foi tudo muito caro, mas a verdade o resultado tem sido excelente, tem sustentado crianças que tinham necessidade, que tinham problema de desnutrição e tinham necessidade de proteína. Através dos ovos, elas ganharam proteínas e têm sustentado. Enfim, um dos trabalhos, eu não posso falar assim com detalhes, até porque não vocês estão transmitindo, mas assim, que é bastante interessante. A gente ouve muita gente falar que vai para a Ilha de Bali, tem um sonho, né, de ir para Bali, um lugar lindo. Ilha de Bali fica na Indonésia. A Indonésia ela é composta de mais de 16 mil ilhas, né? Uma delas é a Ilha de Bali. E numa outra ilha muito próxima da Ilha de Bali, nós chamamos que é a Ilha do Vulcão. Existe um vulcão que este ano aqui, inclusive, ele entrou em erupção. Não sei se vocês acompanharam na mídia, mas entrou em erupção, foi um desastre. A própria AME deslocou um grupo para atender através do SOS Global. Foi uma prestação de socorro, porque muita gente perdeu suas casas, se a gente puder dizer que elas têm casas, mas a verdade é que perderam suas casas e muita gente perdendo as suas vidas por conta de uma erupção inesperada, e foi assim, muito forte, e muito próximo da Ilha de Bali. Mas o que tem a AME a ver com essa história, além deles terem de socorrer na questão da erupção do vulcão? Nesta região, que a gente chama de
é a região do vulcão, que é muito próximo a Bali, tem uma característica, é uma região onde tem uma escola, e muitas das ilhas indonésias não têm escolas. Mas nesta ilha, apesar do vulcão, tem uma escola. E se acostumou ao longo do tempo, e até hoje acontece isso, muitos pais de outras ilhas levam seus filhos, filhas, para essa ilha, e chegando ali, bem próximo da praia, eles montam cabanas, tanto é que a gente chama que é a região das cabanas. Montam cabanas para que seus filhos fiquem ali nas cabanas. E eles deixam uma quantidade de alimento. Para quê? Para que seus filhos, filhas, possam ir à escola. O problema, a Indonésia é um país paupérrimo, e muitos desses pais levam, mas muitas vezes eles não têm como voltar. Em média, eles voltam uma vez por semana, ou de uma semana a 2 semanas, eles costumam voltar a trazer alimentos. Mas eles vivem da pesca, e eles vivem, enfim, é uma população bastante pobre, e aí muitas vezes falta combustível para pôr gasolina no motor do barco. E aí ele não consegue sair da ilha onde ele está e ir até onde os filhos estão. E às vezes os filhos ficam lá 30, 40 dias sem receber alimentos. Mas tem uma religião adversária nossa, dos cristãos, que eles são espertos. E a gente tem que orar por eles. Mas a verdade eles sabem dessa condição a quais as crianças ficam. São meninas e são meninos. E eles sabem que vai chegar um momento que essas crianças já estão necessitando muito de alimento, né? E é exatamente quando eles entram e oferecem alimentos, coisa simples, alimentos, em troca de irem com eles para ficar num lugar que eles não vão, as crianças não vão mais ficar ali na cabana, eles vão para uma casa, e assim eles seduzem a criança com o alimento e com a possibilidade de estar num lugar melhor e próximo da escola. Só que se as crianças forem pura e simplesmente da religião deles, eles são levados para uma escola islâmica. Então, eles já não vão mais para uma escola normal, eles vão para uma escola islâmica. E eu falei a religião. Não deveria ter falado. Mas, enfim, agora já falou. E eles vão para a escola. E ali eles são preparados, tanto os meninos quanto as meninas. O problema é que no meio dessas meninas e meninos, existem muitas crianças de famílias cristãs. E aí, as meninas cristãs, ontem eu falei um pouquinho, e hoje acontece também nesse lugar, as meninas, elas são levadas e acabam se tornando escravas sexuais deles, e não só deles, como elas também são levadas e são vendidas. São vendidas para outras regiões que estão ali perto deles. Uma delas, como é o nome do lugar que tem... que tem prostituição, casas de prostituição, bordéis. Em Bali existem bordéis, as quais muitas vezes são sustentadas por essas meninas, irmãs nossas de famílias cristãs, são levadas para esses bordéis e ali se tornam escravas sexuais dos bordéis da ilha de Bali, onde muitos brasileiros vão passear em Bali. Realmente Bali é muito bonito, mas também existe o turismo sexual que acontece através das crianças que são escravizadas por serem cristãs. Meninos também passam por essa mesma situação. Meninos se tornam escravos sexuais. Essa é uma realidade. A AME, trabalhando nessa área, graças a Deus, já está com mais de 500 crianças abrigadas, estudando, sendo mantidas com todo o suprimento de necessidade, recebendo reforço escolar, porque eles usam a escola da região, mas recebem o reforço escolar da AME, enfim, estão abrigadas. Mas a gente está lá com mais ou menos umas 500 crianças hoje. Nós estamos falando de milhares. Ainda tem muito que ser feito. Irmãos, por que eu estou contando isso? Para contar a história da AME um pouquinho? Eu acho que vocês têm que
abraçar a AME, ou abraçar o trabalho da Margareta. O pastor já conhece muito bem quem é a Margareta, talvez mais do que eu até. Mas uma coisa é certa, a igreja precisa se mover. A igreja é a única instituição, se a gente puder dizer assim, ou é o único organismo que tem a resposta para essas crianças, para essa situação. Seja na Indonésia, seja em qualquer outro país do mundo, como pode ser aqui para Londrina, Maringá e os confins da terra principalmente. Amém? Falei um pouquinho da AME, apresentei um pouquinho, então vamos tentar falar alguma coisa para honrar a Margareta que não está aqui. Muita coisa eu aprendi com elas, meu irmão. Ontem eu li um pouquinho de Gênesis capítulo 3, do versículo 9 e 10, que certamente quem veio ontem vai lembrar, mas conhece, é um texto conhecido que diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E no 10, e ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. É uma condição do ser humano. Ele se esconde de Deus, ele foge de Deus quando ele está em pecado. Faz parte da sua natureza e deveria ser exatamente o inverso. Pequei e deixo correr para Deus para acertar a situação. Lá em 1 Pedro 2,9, diz assim, acho que eles vão colocar ali, né? 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Depois a gente pode dar um pulinho lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. E diz assim, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Amém. A missão da igreja é fazer parte da missão de Deus. A missão de nós, como igreja, é fazer parte da missão de Deus. E a revelação de Deus para a igreja, ela é viva, ela é atuante e ela é eficaz. A revelação que Deus faz através da sua palavra para a sua igreja, a qual somos eu e você, ela é viva, ela é atuante, ela faz com que verdadeiramente nós tenhamos uma transformação do nosso viver, do nosso sentir, do nosso pensar, do nosso realizar, da nossa disposição, da nossa vida, enfim, ela é atuante nas nossas vidas. E ela, pode ter certeza, é eficaz. Haja visto que o que não falta para nós é testemunho acerca do que a palavra de Deus pregada, vivida, inserida e vivida em meio às nações tem produzido. Ela é, então, viva, atuante e eficaz. Enfim, a palavra, ela é um instrumento que nos leva ao Senhor. E Ele reina através dela. O Senhor reina através da sua palavra. Se tem algo que o Senhor faz, e Ele faz sempre, Ele reina. Ele reina sobre a minha vida, Ele reina sobre a sua vida, Ele reina na Indonésia, Ele reina na ilha de Bali, Ele reina naquele lugar onde aquelas meninas, onde muitas meninas estão passando por esse tipo de situação. Ele reina. Mesmo que os meus olhos, mesmo que o meu entendimento não tenha uma visão clara acerca do porquê todas as coisas, como uma mulher como a Margareta, que com 70 anos de idade, depende de bengala, porque ela anda com bengala, onde ela toma 1 quilo de alimentos de medicamento por dia, ela anda com literalmente uma caixinha, onde ela vai estar com aquela caixinha lotada de medicamentos. Como é que Deus, com tudo aquilo que ela faz, são nações que estão sendo transformadas através da vida dela e da disposição dela, apesar dos seus 70 anos de idade? Como é que Deus permite que isso? Irmãos, a gente vai perguntar muita coisa e a gente pode ser que não tenha nenhuma resposta. Mas eu sei de uma coisa, que tudo que Deus faz é bom e é perfeito. E tudo que Deus faz é atuante e eficaz.
E eu tenho certeza que, até mesmo através da enfermidade da Margareta, está havendo uma atuação de Deus e uma atuação eficaz na vida e em especial na vida da igreja, a qual sou eu e você. Vou sempre lembrar disso. Todas as atividades da igreja, elas devem estar sob o juízo da palavra de Deus. Nada do que somos, nada do que fazemos deve estar fora do juízo da palavra de Deus. A nossa obediência deve seguir sempre as demandas da palavra de Deus. Porque aí são as demandas verdadeiras, porque ela vem da verdade que é o próprio Cristo. E eu sempre digo que verdade tem nome e chama-se Jesus Cristo. As demandas da palavra de Deus para que a mensagem dele, de Jesus, seja verdadeiramente anunciada à humanidade. Quando eu subo aqui, quando o pastor sobe aqui, quando alguém sobe aqui e traz uma mensagem, segundo a sua palavra, segundo a palavra de Deus, existe uma demanda na humanidade. Existe uma multiplicação daquilo que foi ministrado aqui para a humanidade. Nós fazemos parte da humanidade, mas parte da humanidade que pode se dizer privilegiada. Enquanto muitos estão daquela porta para fora, sem saber para onde ir e o que fazer da própria vida, quando a gente olhar para os confins da terra, onde existem essas atrocidades do tipo, quando você olha para sua filha, para sua neta, para sua irmã, pequenininha, 10 anos de idade, 9 anos de idade, e você talvez não consiga imaginar que crianças nessa idade, nessa faixa etária, estão sendo abusadas 25, 30 vezes por dia. 25, 30 vezes por dia, em troca de um punhado de alimento. Eu não estou exagerando, irmãos, isso é uma verdade. E ela vai durar enquanto o corpo dela durar. Quando o corpo dela não durar mais, ela morre. E aí tem mais um monte, tem uma fila. Mas uma coisa é certa, irmãos, toda a palavra do Senhor, ela tem uma multiplicação, ela se espalha, ela produz. Por isso ela é atuante e eficaz. E ela é viva. E ela chega nos confins da terra. E ela chega nos lugares onde esse tipo de coisa está acontecendo. Porque Deus não é o culpado dessas coisas. O culpado é o pecado, a qual, infelizmente, acabou fazendo parte da sua humanidade, da humanidade a qual ele criou. Mas por isso a gente leu aquele primeiro texto, quando ele vai atrás do perdido, que era Adão, e diz, onde estás? E é isso que ele está fazendo no dia a dia, através da sua igreja, procurando o perdido. E o perdido pode estar em tantos lugares onde existe o turismo sexual. O turismo sexual. E certamente Deus tem levantado pessoas que vão até esses lugares onde, humanamente falando, nós teríamos o desejo de exterminar com tudo, e ainda bem que a gente não é Deus, mas pessoas que têm esse coração de Deus, onde a sua vida está pautada basicamente e exclusivamente naquilo que Deus é, e naquilo que Deus é através da sua própria palavra, e ele entra nesses lugares de destruição moral, ética e humana, e ele vai, onde estás? Perdido, onde estás? O que está acontecendo contigo? E aí ele apresenta o Deus que pode tirá-lo daquela condição, e ele deixar de ser um estuprador, ele deixar de ser alguém que se mantém financeiramente através da escravidão sexual infantil, e passa a ser alguém que passa a ser resgatador de crianças, resgatador de pessoas que estão nessa condição hoje. Só Deus para fazer uma coisa dessas. E Deus faz uma coisa dessas através de quem? Da sua igreja, que sou eu e você. E haverá uma aclamação à humanidade para que ele se torne discípulo de Cristo. A palavra de Deus, quando ela é pregada, existe uma aclamação através da sua palavra, através do seu mover, através da apresentação de Jesus Cristo à humanidade.
existe uma aclamação a qual a humanidade vai caminhar, vai tomar o caminho em se tornar discípula de Cristo. Porque se tem algo que o Senhor quer, é que a humanidade se torne sua discípula. Se tem algo que o Senhor quer, é que todos venham a se tornar seus discípulos. E como discípula, e a humanidade como discípula, fazer parte da realidade religiosa, social, política e econômica desse mundo. Não mais uma comunidade enorme, que é a humanidade, se aproveitar daquilo que está à disposição dela. Mas não mais fazer parte daqueles que é usurpador daquilo que Deus deliberou sobre a humanidade. Mas passar a fazer parte de uma forma santa, de uma forma transformada, de uma forma ética, de uma forma completamente diferente daquilo que ela sempre conheceu, e colaborar com o estabelecimento da verdade no mundo, que nós muitas vezes dizemos que é através da religião, a gente diz isso, mas a verdade tem Cristo, e ela passa a apresentar Cristo, e ela passa a trabalhar em torno das necessidades sociais que ela própria construiu, mas que ela própria acaba sendo usada por Deus para transformar a condição social, a condição política, a condição econômica, não mais através da corrupção, mas através da produção. É isso que produz a apresentação de Jesus Cristo às nações. É isso que produz a apresentação da pessoa de Jesus Cristo, da sua palavra, que é Ele próprio, em meio à humanidade, que começa ali naquela porta e vai até os confins da terra. Como um organismo, a igreja, que influenciará a sociedade em suas decisões. A igreja é o organismo, e ela é também a comunidade que expressa o espírito de justiça, misericórdia, serviço e fé. O organismo, a igreja, que é o organismo de Cristo, que se move para alcançar a humanidade e levá-la a se tornar discípula de Cristo, ela vai produzir, ela vai apresentar e produzir na vida dessa humanidade, a qual precisa ser alcançada, justiça, misericórdia, serviço e fé. É aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, não é? Tão simples. Em nós está a justiça. Eu não posso dizer que eu seja um justo, porque até a própria palavra do Senhor diz, né? Não há um justo sequer sobre a terra. Mas, glória a Deus, porque a justiça decidiu habitar em mim. E eu não me fiz justo, mas a justiça se apresenta através de mim, por conta da sua morada em mim. Misericórdia, da mesma forma que eu preciso a cada dia que eu acordo, eu tenho necessidade dessa misericórdia. Essa mesma misericórdia que eu, como organismo vivo de Cristo, devo apresentar à humanidade que está clamando por socorro. Serviço. Nosso papel é servir. Nosso papel é prestar serviço. E sem nenhum interesse que não seja a apresentação de Cristo, que é o cabeça desse organismo, que é a cabeça desse corpo a qual nós fazemos parte. E a fé. Uma coisa importante, irmãos, fé. A gente ouve muito, e principalmente depois do advento da doutrina da prosperidade, passou a se falar muito mais de fé ainda, mas uma fé que ganha, uma fé que alcança, uma fé que empodera, uma fé que produz poder. Mas a fé de Cristo, a fé de Deus para a sua igreja, é a fé que doa, é a fé que dá, é a fé que oferta, é a fé que se entrega, é a fé que dá, não a fé que ganha. Eu não preciso ganhar mais nada, eu já tenho tudo. Eu tenho a Deus em mim, eu tenho Deus comigo. Deus, que é
o Todo-Poderoso do universo, decidiu inclusive fazer parte deste corpo que é completamente falho? Por que então Ele nos daria fé se eu já tenho tudo? Ele nos dá fé, porque é a fé dEle que é transposta para nós e distribuída através de nós àquele que precisa ser alcançado. É a fé que doa. A fé da igreja ela deve ser, então, missionária e comunitária. A fé de Deus em mim e em você, ela tem que ser missionária, doadora. E ela tem que ser comunitária. Em Gênesis 1, 27 diz assim: então Deus criou o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus formou uma comunidade. Uma comunidade de 3. O homem, a mulher e ele próprio. O que mais esse casal, essa família, essa igreja que estava lá no Éden? Afinal, eram 2 e a presença de Deus. A igreja estava ali. A família estava ali. O casal estava ali. A humanidade estava ali. Deus não quis que permanecesse um só. Deus decidiu ofertar a sua fé através da sua presença e formar uma comunidade. A fé de Deus, ela é missionária e comunitária. Gênesis capítulo 5, 1 e 2 diz assim, Gênesis 5, 1 e 2, ele diz que é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou, e os chamou pelo nome do homem no dia em que foram criados. Na missão, a igreja se descobre e se põe no caminho que Cristo a direcionar. Na missão que eu e você, que nós, como igreja, nos descobrimos em Cristo, nós somos colocados no caminho que Cristo direciona. Já não somos mais quem nos direcionamos, mas somos aqueles que passamos a ser direcionados. E a direção, o caminho de Deus é perfeito. Mas muitas vezes a gente luta contra o caminho de Deus. Esse não é o caminho que eu projetei, esse não é o caminho que eu esqueci. Esse não é o caminho que eu quero, esse não é o caminho que eu projetei, esses não são os planos que eu fiz para mim. Não. Irmãos, nós temos que parar de lutar contra aquilo que Deus faz e ainda fará, através das nossas vidas. E se tem uma coisa que o Senhor tem como plano principal, através das nossas vidas, é alcançar a humanidade. E por isso ele disse de uma forma muito clara, ide. E esse ide é para todos nós. Ninguém está de fora. Nós não temos a opção de dizer, eu não quero. Nós não temos a opção de dizer, isso não é para mim. Isso Deus não te perguntou, e Deus não me perguntou, e não vai perguntar se você deve ir, se você quer ir. Deus não está preocupado com a minha e a sua opinião acerca do ide. Ele já estabeleceu que eu e você devemos ir. Aonde? Como? No seu relacionamento com Ele, isso vai ficar muito claro. Isso vai ficar explícito. Mas uma coisa é certa. A minha consciência, o meu entendimento, o meu coração já está muito claro quanto ao princípio da minha vida, da minha relação com Ele. O meu id. Ou o id dele através de mim. Além do meu e do seu próprio ser e bem-estar, e além do seu próprio ambiente, Deus vai levar você onde houver necessidade que você esteja. Ela vai para dentro, a fé de Deus vai através de você para dentro da humanidade que está aprisionada em tantas crenças falsas e destrutivas. E nós temos visto no Brasil como isso tem se multiplicado. Não dá muitas vezes para entender porque algumas coisas acontecem. São mentalidades destrutivas, ações destrutivas. E crenças altamente destrutivas. E nós, a igreja de Cristo, cumprindo o ide, indo à humanidade
e levando a verdade, levando a luz, para que essas crenças, elas deixem de existir, ou a luz encubra as trevas, e a verdade é revelada, e a humanidade é alcançada. Uma coisa é certa, irmãos, a igreja, ela se descobre na missão. E aí, falando aqui individualmente, eu e você, eu vou dizer para você que eu sempre, durante um bom tempo da minha vida, ouvi falar de missões. E eu falava assim, missões não é para mim, missões não tem nada a ver comigo. Eu tenho outras coisas para fazer. E eu fiz tantos planos, e me envolvi com tantas coisas. E apesar de ter me envolvido com tantas coisas em meio à igreja, Deus sempre fazia, de alguma forma, missões passar por mim. De alguma forma, me pegava. E eu falei, mas isso não tem nada a ver comigo. Até o dia que eu entendi que missões, que a missão de Deus não é uma escolha, não é algo... a gente não pode dizer que assim, que uns foram feitos para missões e outros não. Missões, ou a missão de Deus, é algo que faz parte da essência da igreja de Cristo. Eu posso fazer muitas coisas, mas todas elas sendo de Deus. Eu vou dizer que todas essas coisas, elas estão diretamente ligadas à missão de Deus. Talvez eu não tivesse, e hoje eu tenho, consciência disso. Qualquer ação que você estiver fazendo como igreja, isso faz parte da missão de Deus. E a missão de Deus é alcançar a humanidade. E por que você está fazendo alguma coisa? Ou muitas coisas? Ou nenhuma? Você está fazendo porque você, mesmo sem consciência, está inserido na missão de Deus. Porque foi através da missão de Deus que você foi alcançado. E foi inserido na sua essência, que é alcançar a humanidade. Por isso não tem como a gente escolher se envolver em missões ou na missão de Deus. Não tem essa opção. Fala assim, eu escolho não. Não, você não tem opção. Você está já, você já faz parte. Talvez você não tivesse consciência, agora você já tem. Talvez você podia dizer para o pastor, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sabia disso. Falei, então, daí o pastor pode falar assim, agora você já sabe. Agora você já está completamente envolvido. Por quê? Porque agora você já ganhou consciência. Gênesis 12, 1-3 diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Veja só o que Deus está dizendo aqui, ele far-te-ei, abençoar-te-ei, e engrandecerei. É Ele quem faz. Aqui a proposta não é de Abraão para ele. É de Abraão, é de Deus para Abraão, e não é para Abraão ainda. É para as nações, isto é, para os povos que ainda virão. É para uma grande nação e outras nações que virão após essa primeira. É Deus quem determinou que as nações serão abençoadas e engrandecidas. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão teve a promessa de uma grande nação, para que pudesse ser introduzido o Filho de Deus na humanidade. A igreja, eu e você, tem a missão de fazer Jesus Cristo conhecido em meio à humanidade. Abraão foi usado para introduzir Jesus. E nós somos usados para apresentarmos Jesus em todas as nações. E na missão a igreja descobre que a vocação não é exclusividade da liderança. E às vezes, eu confesso que durante um bom tempo eu fiquei bastante confortado, porque o meu pastor está em missões. Está em missões. E eu estou em missões, por quê? Porque eles estão fazendo e eu faço parte da igreja. Não, irmãos, não. É para mim e para você. Você pode olhar para você assim, sou eu. É para mim. É assim mesmo. A missão é de Deus e de todo o povo de Deus. A missão é de Deus e de todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus é vocacionado para missões. Eu vocacionado? Comece a buscar em Deus, comece a buscar entender em Deus qual a sua vocação. Eu vou te dar uma dica, se você nunca parou para pensar nisso. Comece a observar as suas habilidades.
Comece a observar os seus gostos. Comece a... Lá no Ser, onde que eu disse a você que é um dos trabalhos que a gente faz, que nós acolhemos moradores de rua e oferecemos a eles cuidado integral. Pouco tempo atrás, eu tive uma reunião com eles e eu fiz a seguinte pergunta. Nós estávamos naquele dia com 40 homens. Eles tudo numa roda assim, e eu conversando com eles. E aí eu perguntei o seguinte, eu pedi para que cada um deles dissessem o que eles viam de bom na sua própria vida. Os 40 disseram nada. Nenhum deles, pastor, teve a lucidez de dizer, eu tenho um valor nisto. Todos eles disseram, eu não tenho valor nenhum. E, claro, a gente entende porque eles chegaram a essa conclusão. Porque, afinal, praticantes de pequenos roubos para manutenção da sua droga, da sua bebida, roubaram famílias, destruíram famílias. A história é uma história de destruição. Nós temos homens lá, como eu disse ontem, que estavam há 30 anos na rua, hoje estão lá com a gente. Há um mês e meio atrás, nós fizemos o casamento de um deles. 27, 28 anos de rua, deixou a mulher, os dois estavam perdidos. Depois de tantos anos, foi encontrada pelo Senhor, através das nossas vidas, foi levado lá para o Ser. Depois de 2 anos que ele estava sendo cuidado, já, graças a Deus, extremamente restaurado, começou a praticar sua profissão. Ele era pedreiro, voltou a procurar emprego. A gente até, as pessoas lá de dentro começaram a indicar alguns trabalhos de pedreiro, ele começou a trabalhar, e nisso começou a se envolver com a sociedade novamente, trabalhando, tendo o seu recurso, comprou um carrinho, mas falou assim, eu não quero sair daqui, eu quero continuar aqui. Continuou morando com a gente. Glória a Deus por isso. Um dia, nesse movimento dele de ir trabalhar e voltar, quem ele encontra? A ex-mulher. Que fazia 27 anos que não havia. E ela convertida e ele também. Os dois tinham sido encontrados por Cristo. Ele sozinho e ela também. Fizemos o casamento deles há 1 mês e meio atrás. Já estão na sua casa, os dois trabalhando, estão indo bem. Coisas que Deus faz. Mas quantos passaram por eles e ele o acusou e o condenou? O que não faltou foi condenação. Mas Deus estava trabalhando nos bastidores onde ninguém via. Deus sabia onde ele ia chegar. E chegou. E hoje é um casal que tem testemunhado acerca do que Deus faz em meio à humanidade. A humanidade a qual ele fazia parte e continua fazendo, só que agora transformado. Amém, irmãos? A missão é de Deus e de todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus é vocacionado a missões. Não pense que essa missão é desse ou daquele, é de todos. A missão é de Deus. E a missão da comunidade é o exercício do sacerdócio geral de todos os crentes. Nós conhecemos bem o sacerdócio geral de todos os crentes. Nós fazemos parte disso. Então, a missão é de Deus, mas ela deve ser cumprida através da comunidade a qual nós fazemos parte. Vocês fazem parte desta comunidade. Mas a verdade é que vocês também fazem parte de uma grande comunidade. No Brasil dizem que tem mais ou menos uns 40 milhões. Nós fazemos parte de uma grande comunidade. E que certamente deveria e deve fazer a diferença em meio a esta nação enorme que é o Brasil. E a missão da igreja nasce do encontro com Jesus. Nessa missão há um encontro com o Jesus que morreu, mas se descobre no Jesus encarnado, cheio de glória e poder. Por isso a missão da igreja deve ser vista como uma proclamação do reino de Deus. E nele, a cada época, a cada novo tempo, se faz a descoberta do povo, se faz a descoberta de um novo em meio ao povo e um novo para o povo que tem necessidade de conhecer esse novo que é apresentado através do estabelecimento do reino de Deus, que é feito, apresentado através da igreja, grande comunidade a qual nós fazemos parte. Enfim, a missão da igreja está a serviço do reino de Deus. A missão da igreja está a serviço do reino de Deus. Eu sou a igreja, você é a igreja. Estamos a serviço do reino de Deus. Você concorda com isso? Amém? Você entende que quando você
vai lá na padaria comprar pãozinho, você está a serviço do reino de Deus para oferecer esperança para o padeiro? Amém? Eu vou fazer uma pergunta assim um pouco mais difícil. Vamos pensar, lá eu não conheço Londrina direito, mas eu sei que em Maringá tem uma rua chamada Gilberto de Carvalho, assim como também tem uma avenida Colombo, onde na Gilberto de Carvalho existem muitas prostitutas. Se for agora à noite lá, e mesmo durante o dia, elas estão lá. E na Colombo existem também elas e existem eles vestidos de elas, espalhados por lá. Aí, alguém chega em você e diz assim: a sua irmã está lá na Gilberto de Carvalho, trabalhando na prostituição. O que você faria? Claro, aqui não tem como a gente ficar perguntando e respondendo, tá? Mas assim, não, é minha irmã que está lá, eu vou correr lá para fazer alguma coisa. Eu vou tirar ela daquela situação. Não é verdade? A gente faria isso, não é? Eu acho que faria, eu faria. Se eu soubesse que minha irmã estava nessa situação e alguém viesse me contar, eu vou correndo lá tentar fazer alguma coisa para tirar minha irmã dessa situação. Mas a verdade, mas existe uma outra verdade. Vocês concordam que vocês, como eu, são descendentes de Adão e Eva, que foram criados pelo Senhor? Vocês concordam? Você é descendente deles? É ou não é? Vocês estão com medo de balançar a cabeça assim? Eu falei, será que eu sou mesmo? Pelo menos eu entendo que tudo começou ali. Existe uma descendência e somos nós. Então nós temos uma relação direta com Deus através dessa descendência, não é verdade? E assim, você concorda que, então, você chega à conclusão de que todos nós fazemos parte de uma grande família, e família que foi criada lá no Éden pelo próprio Deus? E aí a gente entende que não só nós, que somos a igreja, que estamos na igreja, que somos a comunidade, a qual é chamada de igreja, não só nós, mas todos que estão lá fora também são descendentes desse mesmo casal, a qual foi criado por Deus, não é? Então a gente pode entender que todos nós fazemos parte da grande família de Deus. A questão é que, ao longo do tempo, muito tempo passou, e muita gente, por conta do pecado, a gente pode resumir dessa forma, deixou de ganhar o entendimento, ou, enfim, de que ele tem um pai, que é Deus, que formou lá o primeiro casal lá no Éden. E, aliás, a igreja tem o Ministério da Reconciliação exatamente para isso. Qual é o papel da igreja? Através do Ministério da Reconciliação? Ir em meio à humanidade, em meio ao perdido, e levar a ele uma reconciliação dele para com o pai dele. Ele tem um pai, mas ele não sabe que tem um pai. Então a igreja vai lá e apresenta o pai dele, e ele fala: estou reconciliado com meu pai, assim como eu fui. E aquelas moças que estão lá na Gilberto de Carvalho, elas também. Elas têm um pai, mas elas não sabem que tem um pai. E elas precisam que seja apresentado o pai delas, para que o pai delas tenha a oportunidade de tirar elas daquela situação. Vocês concordam com isso? Vocês estão com medo de responder. Irmãos, Sabe por que a gente primeiro fala assim, se for a minha irmã, eu vou lá correndo e fazer? É porque é a minha irmã. Mas a gente esquece que aquela que está lá, que de repente não é a minha irmã de sangue, mas ela é tão descendente quanto eu, do mesmo Deus que criou e que colocou a primeira família, que colocou o primeiro homem, que colocou a primeira mulher, a qual nós somos descendentes aqui sobre a terra. E a gente se preocupa com aquela que é de sangue, mas a gente não se preocupa com ela. Que horror, ela é uma prostituta. Quando já se viu uma coisa dessas? Mas ela precisa tanto de Jesus quanto nós precisávamos numa época e quanto a gente continua precisando, porque sem Ele nós não somos absolutamente nada. Pense nisso, irmãos. Pense nisso. O papel do organismo que somos nós, a igreja. Por isso a missão da igreja precisa ser uma missão comunitária e uma missão que abraça as diferentes expressões, as diferentes expressões de vida e de vocação humana. Ninguém foi vocacionado para ser prostituto, mas, infelizmente, por conta das expressões distorcidas da sociedade, acabaram levando pessoas a uma situação como essa. Sociedade essa a qual nós fazemos parte e que foi por permissão de Deus que foi criada. E que nós temos uma responsabilidade como igreja, missionária e comunitária. A fé que nos é revelada é uma fé missionária, irmãos. Lembre-se disso. A fé que você tanto
pede a Deus para que você seja enchido e preenchido, seja preenchido e enchido e transbordante, é uma fé missionária. Essa fé missionária recebe de Jesus a sua convocação e tem Jesus no seu modelo. É a fé no modelo de Jesus que é para dar e não receber. É a fé que nos é dada para o desafio de seguir a Jesus, que nos leva ao encontro da realidade humana. A realidade humana está catastrófica e a fé que o Senhor libera sobre as nossas vidas como igreja nos leva a essa realidade humana que é catastrófica. Eu posso contar muitas histórias para vocês do que está acontecendo ao redor da terra. Por exemplo, vocês sabem que a semana retrasada, na Nigéria, centenas de pessoas foram mortas, simplesmente por serem cristãs. Foram metralhadas. Exatamente isso. Centenas de irmãos nossos, puramente por serem cristãos, confessarem a fé cristã, foram mortos. A semana passada, semana retrasada. Vocês souberam o que aconteceu esta semana no país de Camarões, na África, continente africano? O número que eu tinha até antes de ontem era de que 79 crianças foram mortas por serem filhos de cristãos. Porque os pais decidiram não negar a sua fé, os filhos foram mortos. 79 crianças até antes de ontem. Hoje eu já não sei dizer. É responsabilidade da igreja. Tudo isso está acontecendo. Pastor, mas eu não sei o que fazer lá. Mas no mínimo eu posso orar. E no meu movimento de me entregar, de colocar a minha fé em prática, no sentido de doar, você pode ter certeza que você vai... É como funciona na física quântica. Você libera a sua fé aqui, você toma uma atitude aqui, e ela vai fazendo assim, e vai chegar em algum lugar. De alguma forma ela vai chegar. Porque afinal a missão é de Deus, não é minha. E a minha é estar envolvido na missão dele. E é ele quem faz se multiplicar e chegar onde tiver que chegar. A fé que ele coloca em mim, a fé de doar. Algumas informações, algumas estatísticas aqui que tem tudo a ver com o nosso reino, com o reino de Deus ao qual nós fazemos parte. 40 milhões de abortos por ano no mundo. 40 milhões de abortos por ano no mundo. Como é que a religião, a maior religião do mundo, que é a cristã, que é contra o aborto, permite que 40 milhões de abortos ainda continuem existindo no mundo? 10 milhões de crianças entram na prostituição no mundo, por ano. 1,5 milhão de crianças por ano morrem de fome no mundo. A missão da igreja tem que ser integral, irmãos. E ela aponta para a Missio Dei, para a missão de Deus. Isto é, a missão fundamental é a missão de Deus. Pois não há outra forma de mergulhar na missão se não for através da missão de Deus. Senão, nesta missão que nós podemos criar, ela pode não pertencer a Deus. Então, o importante é entender a cosmovisão de Deus, é entender o mover de Deus, entender o sentido de Deus, entender quem Deus é e como Deus se movimenta, e entender que Deus se movimenta, mesmo que eu não entenda, e estar envolvido nesse movimento de Deus. Por quê? Porque Deus está se movimentando, está se movendo, está salvando, está alcançando, está transformando, está restaurando, em meio a toda a humanidade, mesmo que eu mesmo não faça nada. Mas Ele continua me dando o privilégio de fazer parte. Nós temos o privilégio de participar. Não perca esse privilégio, irmãos. E entendemos que somos aspirados para dentro da missão de Deus. O que Deus está fazendo ontem, hoje, nesta conferência que vocês estão aqui fazendo parte, participando. Deus está aspirando você para dentro da missão dEle. Não para qualquer coisa, mas para a missão dEle, que é alcançar a humanidade. Algo importante. Missão é adoração e toda obediência às Escrituras. O irmão que estava aqui louvando, ele falou em adoração. Acrescente na sua mensagem. Porque você vai estar falando, eu não sei onde ele está. Ali, apareceu ali. Acrescente na sua mensagem. Que a adoração que você expõe aqui é a mesma adoração que você e eu, todos nós devemos expor lá fora. A partir do momento que a gente sai daquela porta para fora. Porque a adoração a Deus é estar envolvido na missão dEle de alcançar a humanidade que está lá fora. Esse momento de adoração é muito bom, mas ela deve ser permanente, através do cântico, mas principalmente através das ações.
A missão é a adoração e toda a obediência às Escrituras, elas se encruzilham, elas se transpassam. E elas tomam o caminho da adoração a Deus através das nossas atitudes. Então, nossa fé deve ser fundamentalmente missionária, porque é uma fé em movimento. Uma fé que segue a Jesus e que é pronunciada nas caminhadas da vida. Também passa a ser profética. A nossa fé, ela tem que ser profética, porque ela afirma, porque ela apresenta, porque ela expõe o reino de Deus, a qual faz com que a humanidade vá sendo transformada. Porque ela afirma que a justiça, que é o próprio Deus, pode ser apresentada através da sua igreja, que sou eu e você, e a injustiça ela vai sendo quebrada, a injustiça vai sendo extirpada, e ela também ela alimenta sonhos, onde você vê uma humanidade sem sonhos, perdendo seus sonhos. Nós podemos ter muitos testemunhos disso, de pessoas que adentraram pela primeira vez aqui sem nenhum sonho, e depois de algum tempo ela está abarrotada de sonhos. Ela ganhou vida. Todas essas coisas vão apontar para o reino de Deus, a qual nós fazemos parte. O reino presente está entre nós através de Jesus em nós, expresso em nossa comunidade de fé. Está aqui, Igreja Presbiteriana Independente, Filadélfia. É uma comunidade de fé e que expressa fé e que expõe a fé através das suas ações. É objeto da nossa oração. Essa exposição de fé é um objeto da nossa oração e da nossa esperança. Na missão da igreja é fundamental escutar, é fundamental você ouvir o que o próximo tem a dizer. É importante que você no restaurante, quando está esperando a sua comida, quando você pede a sua comida, que o garçom venha. Qual o seu nome? Fulano, muito boa noite. Fulano, boa tarde. Fulano, prazer, eu sou Eduardo. Olha, eu quero dizer a você que Deus te ama. E eu vou dizer para você que eu já tive esse tipo de experiência, e a hora que eu fiz isso, o garçom começou a chorar, porque ele precisava ouvir que ele era amado, mesmo que ele nunca ninguém dissesse que ele era amado por Deus, e pode ser até que ele falasse, todo mundo fala isso, mas ele entendeu naquele momento, por alguma razão, e eu entendo qual é a razão, foi porque o Espírito foi aquele que saiu através da minha voz, mas que entrou direto no coração dele, e ele se sentiu amado, e ele começou a chorar. Isso não é exclusividade minha, irmãos, isso é exclusividade do povo que faz parte do seu reino, do reino de Deus, que sou eu e você. Deus libera a sua palavra de revelação, e pode ser uma nova, pode produzir uma palavra nova, mas que pode produzir uma nova identidade. É uma palavra comunitária, é uma palavra de esperança. Quando você dá uma palavra de esperança para o perdido que está ali fora, e ele acredita em você, e ele é tocado no seu coração através do Espírito, que foi movido através de você, onde é que ele vai parar? Em meio a uma comunidade a qual você faz parte, a comunidade de fé. E é exatamente onde nós devemos, e é exatamente aquilo que nós devemos fazer, alcançar a humanidade e fazer com que elas venham a participar da comunidade de fé que é do Senhor. E a humanidade está perdida, mas ela pode ser encontrada. E o Senhor quer que ela seja encontrada. E a sua palavra vem de um relacionamento com Ele. Não podemos nos fechar em discursos fechados, irmãos. Nós temos que expandir os nossos discursos de fé. A palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa e é a revelação, e por isso precisamos dela inserida na minha e na sua vida, nas nossas vidas, para que nós, a sua igreja, cumpramos a nossa missão. Precisamos escutar a Deus na música, precisamos escutar a Deus na dança, nas expressões poéticas, até nos encantos das diferentes expressões. Nós precisamos ouvir a Deus na voz, nos abraços, nós precisamos abraçar, nós precisamos... a Margarida tem uma experiência no Japão, quando houve o tsunami. Uma igreja está estabelecida hoje, eu não lembro o nome da cidade, mas no Japão, sabe por quê? Porque o japonês, não sei se tem algum japonês aqui, sabe que o japonês não é muito dado a abraços. Mas houve tsunami, a AME foi para lá, a Margareta foi com uma equipe,
E eles não sabiam exatamente o que fazer, porque no Japão não faltou recursos, não faltou atendimento do Estado, eles supriram de tudo, mas o povo ali abatido e triste, e eles falaram: o que nós vamos fazer por eles? Vamos começar a abraçar. No primeiro e segundo abraço, de jeito nenhum, já rejeitaram, não quiseram. Aí olharam para as unhas estavam sujas, correram atrás de cortadores de unha, começaram a pegar na mão das mulheres e cortar a unha e limpar, e elas deixaram, e ali elas foram impactadas por conta de cortar a unha. Irmãos, você consegue pensar Deus tirar você daqui e ir lá para o outro lado do mundo, uma passagem que custa caríssima, para cortar a unha de alguém? Só que no corte de unha fez com que aquela pessoa fosse impactada por algo que ela nunca pensou que alguém pudesse fazer. E atrás do corte de unha veio o abraço. E atrás desse abraço, muitas pessoas foram abraçadas na região onde eles estavam. E hoje existe uma igreja que tem testemunhado da fé em Jesus Cristo no Japão. Tudo começou no corte de unha e no abraço. E talvez a gente fique pensando muito: o que eu vou falar? O que eu vou fazer? Vá lá e corte a unha dele. Alguns conselhos, irmãos. Alguns conselhos, só para a gente terminar. Deixe-se cativar por Jesus Cristo que liberta. Deixe-se cativar pelo Jesus Cristo que se apresenta das formas mais estranhas que a gente possa imaginar, do tipo cortando unha. Participe do nascimento de uma nova declaração de amor a cada momento da vida. Ame mais a fecundação do que a colheita. A gente fica muito preocupado com o que eu vou colher. E Deus está muito preocupado com a semente. Deus está preocupado com a fecundação. Deus está preocupado com a realização. A colheita não deve ser a nossa preocupação. Mas muitas vezes eu estou preocupado com a colheita. A relação está acima da estrutura. Essa estrutura que eu soube até que foi reformado, ela não pode ser mais importante que a relação que vocês têm entre uns e outros. Entre vocês e a humanidade que está ali fora precisando ser alcançada. A estrutura não pode ser mais importante. Quando você disser a minha igreja, lembre-se que a minha igreja é onde estão todos os meus irmãos reunidos naquele prédio. A minha igreja não é aquele prédio que foi reformado e que é muito bonito, e parabéns por ele. Mas a minha igreja são todos vocês. Eu que sou de Maringá, digo assim: a minha igreja hoje também está reunida aqui nesta rua, neste prédio. São vocês são a minha igreja. A igreja de Cristo são vocês. Não valorize mais a estrutura do que a vida que está aqui dentro, e do que a vida que está lá fora e que precisa entrar aqui dentro, para fazer parte da comunidade de fé. Sempre reverencie o outro e sempre se encontre na fraqueza humana. Quantos de nós podemos... Eu sei que vocês vão dizer, e nem eu vou chamar vocês a dizerem, mas quantos de nós poderíamos dizer acerca das nossas fraquezas? E quantos de nós muitas vezes estamos esperando um abraço do meu irmão que está sentado do meu lado, por conta da minha fraqueza que está me deteriorando, e ninguém sabe disso. Agora imagine das fraquezas que estão lá fora, que não tem nenhuma esperança. Talvez a gente esteja sentado num banco, na esperança de que quem está do lado aqui seja usado por Deus para falar assim: você está precisando de alguma coisa? Olha, eu quero dizer a você que eu sou teu irmão e estou junto com você se você precisar. Muitas vezes a gente está sentado no banco esperando que Deus fale alguma coisa através daquele que está sentadinho, até às vezes encostado no meu braço, pastor. Eu estou acabando. Celebre as pequenas coisas e abrace a simplicidade da vida, irmãos. Abrace a simplicidade da vida, porque Deus se movimenta através da simplicidade. Claro que Deus está em meio às riquezas também, mas Ele se move de forma simples. Ele não precisa da riqueza para se mover. Enfim, irmãos, o meu conselho, o meu clamor a vocês, a nós como igreja, que nós estejamos verdadeiramente envolvidos no plano, no projeto de Deus de salvação da humanidade. A sua vida é extremamente importante para Deus, mas principalmente, é importante principalmente, porque Deus decidiu usar eu e você para alcançar a humanidade que está perdida. Amém?